Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do Mind Dentcast, o podcast do dentista do futuro. E eu gosto de reforçar que esse projeto é para acadêmicos de odontologia, para profissionais já formados que buscam engrandecer cada vez mais os seus conhecimentos, não só do universo técnico, mas também de todo o que circunda o universo da odontologia. Então, a parte de vendas, a parte de comunicação, a parte de saúde mental, que é um pouco do que falaremos hoje. Então, para que você, acadêmico, você, dentista, nos aprecie, assista o nosso conteúdo e queira saber um pouco mais do que a gente faz, você pode nos buscar nas nossas redes sociais, através do Instagram, @dentistas do futuro, através do canal do YouTube, Dentista do Futuro. Lá tem todos os episódios do My Dentcast, inclusive outros conteúdos. Então, faça a sua inscrição no canal, ative o sininho para que você não perca nenhuma informação, nenhuma novidade. Também nós estamos no Spotify, é só buscar My Dentcast ou Projeto Dentistas do Futuro, que todos os episódios estarão lá. E aqui na descrição do vídeo tem um link do grupo exclusivo do WhatsApp para que você faça parte desse grupo, para que você receba todas as informações em primeira mão e também se conecte com pessoas que estão no mesmo propósito, o mesmo objetivo, que é de fortalecer a profissão, gerar oportunidades. Vou dar um exemplo agora, semana passada, nós tivemos aí uma oportunidade gerada, teve uma clínica que estava buscando um profissional implantodontista e em poucos minutos nós conseguimos alguns nomes que teriam a disponibilidade de fazer parte da equipe dessa clínica. Então, a gente fica contente quando nós conseguimos conectar pessoas que estão buscando oportunidade com quem está oferecendo uma oportunidade. Então, não deixe de fazer parte do WhatsApp, do grupo exclusivo do WhatsApp do projeto Dentistas do Futuro. Já de imediato também gosto de agradecer o nosso patrocinador, a Tomodoc Slice Center. Tomodoc, uma rede de radiologias odontológicas que tem a sua sede em Chapecó, mas também tem unidades em Pinhalzinho, São Miguel do Oeste e Xanxerê. Extremamente profissional, equipes muito bem treinadas, equipamentos de última geração, faz uma entrega de um atendimento verdadeiramente humanizado para os seus clientes, e o profissional dentista que recebe esse exame, ele recebe um exame de alta qualidade, com uma rapidez impressionante, e isso faz com que ele consiga entregar para o seu paciente um diagnóstico mais preciso, um diagnóstico mais rápido para solucionar o problema do seu paciente o quanto antes. Até porque hoje o que nós buscamos é velocidade, né? O tempo está cada vez mais escasso, então nada como contar com uma empresa que entrega um excelente serviço e também numa agilidade fora de série. Então, você dentista, aprecie os exames da Tomodoc, tenho certeza que vocês vão adorar. E você, paciente, vá até a Tomodoc, peça para o seu dentista lhe encaminhar para a Tomodoc, tenho certeza que vocês vão ser surpreendidos pelo atendimento e por todo o contexto que isso influencia. Eu me chamo Renê Sparisotto, sou cirurgião dentista, especialista em implantodontia, sou mestre em prótese dentária e tenho o orgulho de ser o host desse podcast, que é um braço do nosso projeto do Dentista do Futuro. Hoje nós temos uma convidada muito especial, muito especial. Vou falar um pouco aqui do currículo dela. Vou ler aqui porque é um pouco extenso. Ela é bacharel em Direito, advogada, parapsicóloga, mestre em Programação Neurolinguística, pós-graduada em Filosofia e Autoconhecimento. Está finalizando mais uma pós-graduação em Psicologia Positiva, Neurociência e Mindfulness. E aí, então, eu acho que o principal currículo dela, porque ela é minha irmã, né? Então, acho que é a principal vantagem do currículo dela, que ela é minha irmã. Seja bem-vinda ao Mind Dentcast, Franciele Parisotto Schulz. Muito obrigada, muito obrigada. Primeiro eu quero agradecer pela oportunidade, né, de humildemente contribuir com essa questão, com essa conversa sobre essa questão da mente, né, da saúde mental, e dizer que eu, dentre outras coisas,
sou muito orgulhosa de você, porque lá atrás, quando eu me formei em Direito, se a gente tivesse tido uma orientação e um podcast como esse que está tendo, teria facilitado muito mais, né? Teria conseguido controlar melhor essa questão de ansiedades e medos e do que a gente vai falar um pouco mais adiante hoje. Show de bola, é isso aí. Então, para quem assistiu já os primeiros minutos, fique até o final. Tem várias dicas, um conteúdo extremamente profundo que nós não teremos tempo suficiente de abordar, mas do pouco que será abordado aqui, tenho certeza que vai transformar a vida de vocês. Fran, então vamos começar. Bora lá. Me conta um pouquinho, né, para quem não te conhece, quem você um pouco sobre sua história, como que você chegou até essa parte essa mudança de carreira, né, do direito para a psicologia, para o estudo toda essa parte que envolve a mente e que é um mistério que todos buscamos desvendar. Bom, a minha primeira opção em formação foi Direito, né? Eu me formei pela Universidade de Blumenau. Mas no decorrer da carreira eu fui percebendo que eu não atingi os meus objetivos que me levaram a fazer Direito. E aí, em 2013 para 2016, eu comecei uma transição de carreira, então, para a parapsicologia clínica. Por que eu escolhi a parapsicologia clínica? Porque a parapsicologia, ela vai além, ela te oferece uma gama de linha terapêutica, né? E ela te traz uma possibilidade de você trabalhar com estados alterados de consciência. Então, por exemplo, a hipnose ou a programação neurolinguística, né? Ela consegue te levar num estado de relaxamento tal que a gente consegue reprogramar a nossa mente. Sim, a nossa mente ela é programável e reprogramável. Então, por isso eu optei pela parapsicologia, por essa imensidão de opções que ela te traz para trabalhar com cada ser único. Porque uma das coisas que nos adoece muito é a gente buscar ser cópia de alguém. Quando, na verdade, o que faz com que o mundo seja abundante é a gente valorizar o que a gente tem de único. Então, a parapsicologia, ela permite eu modelar, assim como a programação neurolinguística, permite eu modelar a técnica, entre aspas, né? Porque não é uma técnica, para trabalhar com cada ser único. E isso é que me apaixonou na parapsicologia, isso que me fez ir para a parapsicologia, vamos assim dizer. E é importante a gente comentar que a parapsicologia é uma formação científica acadêmica. Exatamente. A parapsicologia, ela é uma faculdade, né? Em Curitiba, você tem na Faculdades Espíritas um curso completo de parapsicologia. Hoje também tem no Instituto Mente, em Joinville, a formação de 3 anos e mais a pós-graduação em parapsicologia clínica. Se eu não me engano, no Hospital das Clínicas em São Paulo, temos um parapsicólogo clínico bastante conhecido, inclusive, que trabalha somente com a preparação da mente em questão da dor crônica. Então, a parapsicologia ela é muito validada na questão científica do tratamento, muito. É importante a gente comentar isso, porque quando a gente fala de psicologia, é uma ciência. E quando a gente fala de parapsicologia, né, é uma outra ciência, e aí talvez muitas pessoas achem que é algo que não tem base científica, né? E não, bem pelo contrário, já tem muito e está extremamente já consolidados os conhecimentos no mercado como um todo. Né? Sim, a parapsicologia mesmo, ela é usada há muitos anos, né? Os paranormais, vamos assim dizer, mais conhecidos ou mais estudados são os russos, e eles utilizavam isso para N funções, né?
Então, ela é pouco divulgada, mas ela é uma ciência muito antiga. Que legal. E Fran, para quem quer te seguir, para quem quer conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho, qual que é a tua rede social hoje? Uhum. Eu tenho um perfil no Instagram, que é @franparis.parapsicologia. Ah, perfeito. Ótimo. E aí quem já quer Quem quiser seguir, fica conhecer lá à um pouco vontade. mais sobre o teu trabalho. E hoje você atua em que frentes? Então, hoje eu trabalho com saúde mental especificamente, tá? Então, em geral, o meu público é até bastante interessante, porque é um público que já atingiu o seu propósito de vida, que a gente vai aprofundar um pouquinho mais, logo mais à frente, já atingiu o seu propósito de vida, mas ainda sente aquele vazio, aquela falta de sentido de vida, que é um pouco diferente. Legal. Porém, eu tenho também, né, pessoas no consultório que estão justamente saindo da faculdade e entrando no mercado de trabalho. Que daí já é um outro cenário. Que daí já é um outro cenário, exatamente. Outros anseios, outras buscas, totalmente outro perfil, assim. Inclusive de idade, né? Sim. E para que... Então, hoje você atende no seu consultório, você... acredito que são sessões individuais e... Exato. Somente o paciente só tem que ir até lá ou você faz algum outro tipo de atendimento online, algo assim? Assim, ó, eu atendo tanto presencial quanto online, tá? A opção do online, ela hoje em dia, ela não tem como tu não ter essa opção. E hoje, 50% a 60% do meu cliente, do meu consulente, né, são brasileiros que moram fora do país. Então, o online, ele permite quebrar as barreiras, exatamente, não tem mais limite geográfico, né? Embora eu tenha um pouco de sorte, vamos assim dizer, e eles sempre vêm me visitar quando eles vêm para o Brasil. Que legal. Fran, algo que você comentou no início e que é algo que eu sempre busco estudar também, conhecer, inclusive estou matriculado numa formação, o nível 1 e 2 em PNL, Olha que porque é algo que os grandes nomes do mundo falam nisso, né? Nessa programação de você para auxiliar outras pessoas, mas também você condicionar a tua própria mente, teu próprio cérebro. Explica um pouco mais o que é essa PNL e como que isso pode influenciar no nosso modo de viver, no nosso modo de pensar. A PNL, eu vou usar a palavra técnica, mas ela não é uma técnica porque ela não é justa e pronta para todo mundo, tá? Ela precisa ser adaptada. Ela tem uma receita geral, mas o peneleiro, vamos assim dizer, ele tem a liberdade e o dever de mudar aquela receita para cada pessoa. Tá? Por isso eu vou usar a palavra técnica, mas você vai ver que não é uma técnica. Então a PNL é uma técnica, entre aspas, aonde ela faz uma relação entre a tua comunicação, o teu estado mental, o teu mapa mental e as tuas ações. Porque o que acontece? Nós replicamos no mundo, a nossa ação para fora de nós é a representação do nosso mapa mental. Então, na terapia, eu utilizo a programação neurolinguística para reprogramar aquelas questões, muitas vezes, que a gente traz da nossa cultura. Uma coisa que eu percebo muito são algumas crenças que a gente chama de crenças limitadoras. Então, por exemplo, uma grande crença limitadora: vale mais um na mão do que dois voando. Então, em geral, a gente tem um certo medo de mudar o certo pelo duvidoso. Só que, às vezes, o certo, aquilo que é certo, já não corresponde mais às nossas expectativas. Então, a PNL é uma técnica onde eu posso fazer um ajuste. Claro que eu jamais vou virar
um mergulhador de profundidade, porque Sim, eu sim. tenho medo de água, vamos Sim, assim dizer. sim. Mas eu consigo ajustar lá dentro para você chegar nos teus novos objetivos. Então, por exemplo, digamos assim, vou usar o teu exemplo. Uhum, Você é, né? Formado em Direito, advogado. uhum. Então, em algum momento, você sentiu que o direito, a advocacia já não fazia mais sentido. Mas era o certo. Perfeito. Naquele momento era o certo. Então, o duvidoso era você fazer uma transição de carreira, você ir para um outro caminho que te fizesse sentido. Porque aonde você Perfeito. estava já não fazia mais sentido, mas também tinha aquela insegurança de mudar, aquele medo, aquela ansiedade e tudo mais. Então, com a terapia, com um profissional preparado e com a ajuda da PNL em si, você consegue desbloquear esse medo, desbloquear essa insegurança e ter a coragem suficiente para fazer o que você já tem vontade de fazer, mas falta coragem, como se fosse um impulso. Isso, ela te traz primeiro um conhecimento e um autoconhecimento. Então, primeiro assim, ó, por que eu sinto isso? Por que a maioria das pessoas sentem isso? Por que a nossa mente funciona de forma a me manter naquilo que é seguro e ela não me impulsiona aquilo que... Porque naturalmente a mente ela não te impulsiona para aquilo que é o desconhecido. Uhum. A mente ela quer te manter naquilo que é conhecido, que é seguro para você. Na zona de conforto. Na zona de conforto. Tá. Mas eu sempre lembro, o que é um monitor cardíaco? Como que é um monitor cardíaco de uma pessoa viva? Altos e baixos, né? Altos e baixos. E quando a gente busca segurança, a gente está buscando o quê? Uma constância. Uma constância. E o que é a É a constância? morte. A morte. Entende? Sim. Então, essa questão de você ir para o duvidoso não é natural da mente. Então, você precisa de ter o conhecimento de por que a mente funciona daquele jeito, né? Uhum. E ter essa mudança de perspectiva dentro para poder mudar fora. O fora é somente o reflexo do dentro. Quando a pessoa, agora falando um pouquinho de terapia, né? Quando a pessoa fala assim, a minha vida tá um caos, pode trabalhar a mente dela. Uhum. O mapa mental dela tá um caos. Entendi. E trazendo um pouco para... Vou trazer agora a brasa para o meu assado, né? Pensando nos acadêmicos, não só de odontologia, mas pensando em acadêmicos no geral. Uhum. Vai chegando o final da faculdade ali, tempos de formação, formação, e com certeza vai gerando aquela ansiedade, aquele medo, aquela sensação do o que farei, né? Uhum. Porque até nós falamos no episódio anterior que hoje a maioria dos formados em odontologia, eles não vêm de linhagem, né? Não tem um pai que é dentista, um tio, alguma coisa. Geralmente são a primeira pessoa da odontologia na família, que foi o meu caso também. Então, se nós parar para pensar que chegando nesse momento, seria importantíssimo ter um certo treinamento da mente, um acompanhamento com algum profissional, para que quando você dê os primeiros passos no mercado de trabalho, você já esteja mais preparado para o que ele vai te oferecer, tanto da parte boa quanto da parte ruim. E faz sentido conseguir olhar para isso, entender esse contexto e você conseguir controlar as tuas respostas fisiológicas e a parte mental e até ações, né? De como você se posicionar. Porque, vou dar um exemplo, tem uma oportunidade de emprego em alguma clínica. Vão lá, vão fazer algumas entrevistas. Talvez ali não vai nem ser medida a qualidade técnica de quem está se formando agora, mas talvez vai ser medido como ela se porta, como ela fala, se ela é insegura, se ela tem medo, se ela já domina, pelo menos aquela expressão corporal. Então, ter essa programação, ter esse conhecimento quanto antes na vida é excelente, não tem contraindicação. Não, de forma alguma.
Eu sempre falo assim, ó, eu comecei a fazer terapia muito antes de saber que eu não queria mais advogar, né? Entendi. Quando eu falei, não, realmente eu não estou me realizando como ser humano nesta profissão, eu já vinha com um acompanhamento terapêutico semanal há bastante tempo já. Porque a terapia em si, ela te traz uma questão mesmo de conhecer como o teu organismo funciona, como a tua mente e o teu corpo, por que o teu corpo reage daquele jeito, por que muitas vezes do nada vem uma ansiedade, um medo, é só uma resposta fisiológica da tua mente. A medicina agora está voltando a pensar assim, mas há pouco tempo atrás a medicina ela separou muito essa questão, a mente e o corpo, mas mente e corpo fazem parte do mesmo sistema. A gente vê muito isso no relaxamento, que a gente consegue induzir o relaxamento tanto da mente para o corpo, quanto do corpo para a mente. Então, um é sempre reflexo do outro. Quando eu tenho uma mente equilibrada, naturalmente eu tenho um corpo relaxado. O mais importante de manter uma mente tranquila e equilibrada é fazer o meu neocórtex funcionar. Porque, a grosso modo, nós temos 3 cérebros, que nenhum neurociência esteja nos vendo e nos ouvindo, né? Porque é uma explicação, assim, bastante superficial, mas basicamente 3 cérebros, né? O reptiliano, o cérebro mais antigo e o mais rápido, fuga, luta ou paralisação, né? O límbico são as nossas emoções, também é um cérebro rápido. Agora, o neocórtex é um cérebro lento e ele precisa de muita energia. E qual é a energia do neocórtex? A respiração. Respiração rápida, ansiedade, tensão, neocórtex não funciona. Então, diante de uma situação nova, eu preciso dominar, vamos assim dizer, ou eu preciso controlar a minha mente para o meu corpo entrar nesse estado mental. Estamos em época de Olimpíadas, né? E eu fui atleta também, então sei bem o quanto gera um nervosismo, uma ansiedade, um medo quando você vai enfrentar um adversário muito difícil, ou então uma final de campeonato, e aí a gente vê nas Olimpíadas que muitas vezes aquele profissional que vem construindo um ano espetacular, ele chega na hora H, falha. E aí ninguém entende. Meu Deus, mas o que aconteceu que agora ele falhou? Claro, é um ser humano, ele pode errar, não é isso. Mas você vê que muitas vezes o erro, enfim, o não desempenho, o alto desempenho, está muito associado a questões mentais, do quanto ele está conseguindo controlar aquele ambiente, controlar aquela situação. E aí, outros chegam nessas situações de um extremo desafio e parece que estão em casa. Parece que nem suam, né? Nem nada, não faz força nenhuma. Exatamente. E aí a gente nota a diferença do controle mental, da preparação mental que aquela pessoa construiu durante a trajetória dela para se virar bem naquela situação desconfortável. Um enorme exemplo desse é o Federer. O Federer, para quem puder, leia a biografia dele. O Federer era um atleta que, quando jovem, quebrava a raquete nos seus rompantes de raiva. Hoje, ele é aquele atleta que ganha ou perde, ele nem sua. E detalhe, ganhando ou perdendo, depois da partida, ele tem uma vida normal. Sai com os filhos para o teatro, para o cinema, vão jantar, toma lá o vinhozinho dele, né, viaja com a esposa. Não interfere o resultado. Absolutamente. Hoje em dia, até pouco tempo atrás eram muito valorizadas as inteligências acadêmicas, né? Português, matemática, enfim. Hoje em dia, quem não tiver uma inteligência emocional a ponto de não se permitir emocionalmente subir e descer com a impermanência
natural da vida. Uhum. Porque a única coisa certa nessa vida é que tudo muda. O tempo todo. O tempo todo. Quem não aprender a ter esses altos e baixos, a entender que no momento bom, curta, porque ele vai passar. E no momento ruim, tenha paciência, porque ele também vai passar. Desculpa a sinceridade, não vai ter sucesso. E quando eu digo sucesso, eu não digo só sucesso material. Jim Carrey já nos disse isso há um tempo atrás. Queria que todo mundo tivesse dinheiro, para que todo mundo soubesse que não é sobre dinheiro. Uhum. Então, se eu não buscar, de alguma forma, sendo com terapia, sendo com um estudo de uma filosofia, né? Porque você pode também ir pelo caminho da filosofia, não precisa necessariamente cuidar do teu lado espiritual, vamos aqui chamar, que não tem nada a ver com religião. Se você não cuidar dessa parte em você, Uhum. que precisa aprender, porque não é natural nosso controlar os altos e baixos. Vida curta. Sim. Seja profissional, seja pessoal, seja em qualquer dos seus projetos. E Fran, dentro do mundo que vem numa aceleração violentíssima, em 3 gerações nós saímos de avós que não tinham luz em casa, pais que precisaram trabalhar 12, 16, 18 horas dia para construir o mundo, e nós num avanço tecnológico absurdo. Então, mudanças bruscas, voláteis o tempo inteiro. Como se adaptar nesse mundo tão complexo que a gente vive hoje? Eu acredito que hoje esse é o grande segredo, sabe, Renês? Porque o mundo nos atropela. Era o que nós estávamos falando agora há pouco, né? Quando a gente sai da faculdade, aquilo que a gente aprendeu praticamente, né? Eu falando do direito, você falando da odonto, né? Ou mesmo da terapia, né? Da linha da terapia, você vê que constantemente tem uma nova forma, uma nova técnica, uma nova, né? Então nós viemos nessa loucura de inovação. O que muitas vezes a gente não percebe é que a nossa mente e o nosso corpo ainda é praticamente da época das cavernas. Uhum. Só que lá, na época das cavernas, o nosso estresse era um estresse pontual. Então, nós tínhamos aquele estresse de fugir do bicho que estava nos ameaçando. Hoje, esse estresse ele é constante, todos os dias e contínuo. Então, o que eu preciso aprender? Antes de tudo, como a minha mente funciona. Segundo, tudo muda o tempo todo. Terceiro, talvez o mais importante, né? Ou tá ali junto com cuidar, conhecer a nossa mente, é saber que eu não estou no controle de tudo. Tem coisas que fogem ao meu controle. Então, trazendo isso para o profissional, vamos assim dizer, né? Para quando você está indo para o mercado de trabalho, o que vai garantir o seu sucesso é saber quem eu sou. Isso inclui minhas crenças e valores. Crenças, como eu disse agora há pouco, não tem a ver com religião. Perfeito. É o que eu acredito. É aquilo que faz sentido. Isso, que me brilha os olhos, né? Então, conhecer a minha mente, saber quem eu sou e saber que eu não tenho o controle de tudo. E o que eu posso fazer é dar 110% de mim. Isso é garantia de que eu vou ser sucesso? Não. Porque o mundo a gente não controla. Mas se tu dá 110% de ti, tu vai chegar onde tu quer. É que aí você já tá acima da mediocridade. Total. Porque, não entregue a média. Não. Porque, na verdade, a Faça questão sempre da mais. mediocridade dá uma
palavra extremamente forte, né? Mas quer dizer que você tá na média, né? É mediano, exatamente. E você foi falando agora e eu fui lembrando do livro vermelho, do Dale Carnegie, né? Que é Como Evitar Preocupações e Começar a Viver, que é um livro que eu indico muito. E entre algumas coisas que se fala ali, é justamente dessa questão do controle, do que você pode controlar, você deve gastar energia para aquilo. O que você não pode controlar, simplesmente não posso. E aí, se eu não posso, eu estava vendo alguns podcasts e recortes, e eu me inspiro muito e tento modelar muita coisa do Flávio Augusto. Uhum. E o Flávio falou uma coisa sobre a questão da opinião dos outros. E ele falou, eu não posso controlar o que pensam de mim, o que falam de mim e nada do que venha dos outros. O que eu posso fazer? É me afastar dessas pessoas. Aí eu controlo. Exatamente. Eu posso me afastar dessas pessoas, desse ambiente poluído, dessa convivência que não me faz bem. Agora, o que falam, o que acham, nada. E encontrar uma forma de reagir a isso de forma consciente. Porque o que determina a minha saúde mental não é o que acontece comigo, mas é o que eu faço com o que acontece comigo, já dizia Sartre. Uhum. Né? O importante não é o que a vida faz com você, porque assim, ó, a vida, ela não é justa. Não. Né? Não adianta a gente ficar aqui floreando a situação, mas a vida, ela não é justa. A vida, ela é. Ela acontece. Ela acontece. Então, ter inteligência emocional é você aprender a viver a vida de acordo como ela se apresenta para você. Talvez esse é a grande sacada. Você comentou antes sobre a questão do sentido e propósito. Uhum. Explica um pouco essa questão do sentido, do propósito. Você falou uma outra coisa. Que propósito é diferente... De sentido de vida. Isso. Uhum. Como que... Porque hoje eu vejo que assim, no final das contas a gente quer ser feliz. Sempre. Né? Nós buscamos a felicidade. E hoje a palavra propósito, ela tá muito em alta. Muito em alta. Os principais coaches e todo mundo falando, encontre o propósito da sua vida. E aí talvez as pessoas pensem, meu Deus, eu não sei. Né? Como fazer para descobrir isso? o meu? Meu Deus, será que vem um poder divino que me manda? Eu sinto... E aí talvez isso está gerando uma confusão e um descontentamento, porque talvez as pessoas já tenham um baita propósito, já está fazendo algo que transforma muitas vidas, só ela não percebeu o que é isso. Exatamente. E acontece muito, sabe? Bom, então, como a gente estava falando, né? Nós maquiamos a felicidade atrás de um carro, atrás de uma casa, atrás, né? Mas no fundo, nós fazemos o que fazemos porque buscamos ser felizes. Esse é o grande propósito, vamos assim dizer, né? Eu gosto muito de um filósofo, de um terapeuta que se chama Viktor Frankl. Ele tem um livro fantástico que se chama Em Busca de Sentido, onde ele escreveu esse livro enquanto estava preso nos campos de Auschwitz, e ele foi uma das pessoas que passou pelo campo, sobreviveu e deu ao mundo, deu à luz a obra dele, né? Uhum. Então ele fala sempre lá no livro, quem puder leia, gente, é um livro maravilhoso. Vamos deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, o livro, tá? O livro, o autor, tudo. Ótimo. E ele fala o seguinte, ele parafraseia Nietzsche quando diz, quando nós temos um porquê, superamos quase que qualquer como. O que ele quer dizer com isso? Que quando eu tenho um sentido de vida, muitas coisas a gente simplesmente vai adiante, porque eu quero chegar lá. Isso é muito importante na carreira. Saber quem eu sou, o que eu quero construir e onde eu quero chegar.
E ele faz uma distinção que eu achei fantástica e a gente não encontra isso com tanta facilidade na literatura. E ele fala o seguinte, aliás, ele desenvolveu uma linha terapêutica que se chama logoterapia, que é a terapia do sentido de vida. Eu utilizo muito ela no consultório para essa segunda fase da vida, quando tu já atingiu o teu propósito, mas tu não tem sentido de vida ainda. Então, o que ele distingue ali, né? Ele fala o seguinte, que propósito, gente, é projeto. Propósito, você tem um começo, um meio e um fim. Eu tenho um propósito de construir uma casa, eu tenho o propósito de ter aquele carro, eu tenho o propósito de fazer um mestrado. Uma viagem. Uma viagem. É algo que tem começo, meio e fim. É algo que fala sobre você, o propósito. O sentido de vida é algo que transcende você. Por que está tão complicado hoje em dia um sentido de vida? Por conta da volatilidade do mundo. Não está tendo tempo de criar raízes. Não está tendo tempo de criar fundação. Então, o sentido de vida é quando eu busco desenvolver virtudes. Quando eu busco ter em mim, adquirir em mim atitudes que possa gerar bons exemplos aos outros. Sentido de vida é a tua obra. É aquilo que você vai deixar quando o teu corpo virar só um número no IML. Porque sim, uma das coisas que não tem como fugir é a morte. Se nós lembrássemos todos os dias que talvez aquele dia é o nosso dia de validade, da validade, nós iríamos olhar para o outro, para a vida, tanto que é algo que é comum, né? Se nós falarmos para qualquer pessoa, falar assim, olha, você só vive até amanhã, todo mundo mudaria o hoje. Aliás, exatamente. Aliás, tem um livro, meu amor, muito, muito bom, que se chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Em todo livro, você pode ler ele 1000 vezes. Nenhum dos que estão ali falam que se arrependem de não ter economizado mais. Nada é material. Todos ali, assim, ó. Eu achei até muito interessante, porque o Ayrton Senna, desculpa, agora eu vou mudar rapidinho de assunto. O Ayrton Senna era um cara que morreu sem conhecer a Disney. O sonho dele era conhecer a Disney. O que impedia ele de conhecer a Disney? Financeiramente, nada. Nada. Quantas vezes ele foi correr lá? Né? Então, às vezes, a gente tá muito focado no propósito e esquece do sentido da vida. Nós temos um pequeno equívoco que a gente traz no nosso inconsciente, a ideia de que nós temos que descobrir o nosso propósito e o nosso sentido de vida. Quando, na verdade, não é uma descoberta, e sim uma construção. Você constrói o seu sentido de vida. E você constrói os seus propósitos. Então, essa ideia de que vai vir uma intuição, sim, pode vir uma intuição, mas lembrando que intuição só vem sobre aquele assunto que a gente domina. Não vai vir uma intuição para mim sobre como construir barcos, por exemplo, porque eu não sei nem o que é uma madeira ou o que não é uma madeira, vamos assim dizer, né? Então, esse tipo de intuição não vem. Vai vir intuições para mim dentro da minha área, dentro do que eu estudo. Mas o propósito e o sentido de vida não é recebido por uma luz. Você que constrói. Até porque a Fran, advogada de 5, 6 anos atrás, não é a mesma Fran de hoje. Tanto que o meu propósito e o meu sentido mudaram. Como a gente sempre mantém o mesmo nome, a gente tem a falsa ideia de que a gente não muda, mas a gente muda. E assim como a gente vai evoluindo, aprendendo e mudando, adquirindo experiências e conhecimento com as nossas vivências, é natural o nosso propósito mudar, o nosso sentido de vida mudar. Só lembrando, o propósito é algo começo, meio e fim. O sentido de vida transcende você, ele vai além de você. Isso é muito importante. E isso tá muito linkado ao início da conversa sobre aquela questão de se conhecer, de você dominar, não dominar suas emoções no ponto de vista assim, agora tenho vontade de chorar, não vou chorar. Não nesse sentido, no sentido de você se conhecer realmente e você conseguir se adaptar
as situações que vão acontecendo, Isso. né? É se conhecer a ponto de você saber escolher como você vai não reagir, mas como você vai agir diante daquela dificuldade, daquele imprevisto, porque a vida é imprevisto. Perfeito. E quando a gente tem esse controle, né? Vamos falar da ansiedade, do medo, que é os assuntos atuais, né? Como sempre, né? A ansiedade, mal do século e assim por diante. O Brasil é o país mais ansioso do mundo, né? Segundo a OMS. Olha aí. Então, quando nós temos esse controle, a gente a gente age melhor as situações. E existe alguma técnica que, para quem está começando, quem está assistindo esse episódio, e assim, e se sente já com esse medo, com essa ansiedade do amanhã, do depois da manhã, do boleto que vai chegar, da formatura e não sabe para onde ir. Existe algum tipo de exercício, algo que alguém eu não tenho conhecimento nenhum de áreas da terapia, mas eu queria alguma coisa que me ajudasse a começar a diminuir minha ansiedade, diminuir meu medo, a agir melhor perante as situações desafiadoras. O que poderíamos fazer em casa que seja simples, Uma técnica prático simples. e que a gente consiga lançar a mão e que isso já tenha resultados nos primeiros dias? Eu gosto muito de um exercício que a gente chama meditação de 1 minuto. Na verdade, não é uma meditação, é um exercício de mindfulness. Hoje, o mindfulness é a técnica mais utilizada por executivos, grandes empresários, porque justamente isso, o tempo. Gente, o tempo é um recurso irrenovável. O que passou, passou. Cuida, escolhe como tu tá investindo o teu tempo de vida. A vida é um milagre, gente, acontecer. E foi. Ontem, acabou, passou. Entende? Então, como você está usando o teu tempo? Escolha as tuas brigas, as tuas batalhas. Veja onde você quer gastar ou investir o teu tempo de vida. Eu sempre falo isso. Mas eu gosto muito dessa técnica vem do mindfulness. Você encontra ela no YouTube, enfim, como meditação de 1 minuto. Você fecha os teus olhos, não precisa ser sentado em posição de lótus. Imagina que você está lá no teu consultório, daqui a pouco vai entrar o teu outro paciente, você está se sentindo, tem algo para resolver depois, alguma coisa, enfim, ou mesmo antes de sair de casa, você vai sentar na sua cadeira, coluna ereta, tá? Nada de encostado lá atrás, porque é para fluir mesmo a respiração. Eu gosto muito de fechar os olhos, porque quando a gente fecha os olhos para fora, a gente abre os olhos para dentro. Então eu gosto muito de fechar os olhos, descansar as mãos sobre as pernas, mão aberta, mão fechada, gente, não tem problema nenhum. Mão cruzada, tá? E por 1 minuto, coloca lá no timer, por 1 minuto você vai prestar atenção no teu corpo. Então você vai trazer a atenção lá para os seus pés e você vai perceber como os seus pés se encostam na meia, no chinelo, no chão, no tênis, não importa. Se as suas pernas estão alinhadas com o seu quadril, se você se sente melhor com as pernas um pouco mais relaxadas, onde os joelhos se abrem um pouco, se o seu quadril está bem apoiado, se a sua coluna está bem ereta, perceba a sua respiração sem controle. Apenas observando o processo respiratório, você vai ver que só de você trazer a atenção para o seu corpo, para a sua respiração, os teus batimentos cardíacos começam a ficar mais equilibrados. Percebe os teus ombros, observa os teus músculos das costas, a tua cervical. Bom, percebe como é que tá, como você está sentindo os teus músculos faciais, relaxa um pouco mais as têmporas e aí faz 3 respirações profundas. Gente, as respirações profundas não é respiração de quem faz academia, é respiração de bebê, é onde você expande o teu abdômen, você abre as costelas, enche o peito e aí depois, quando você exala, lentamente também. O segredo é exale mais lento do que inale.
Inspire, digamos, em 4 tempos, exale em 6 tempos. 3 respirações, 1 minutinho. Se você fizer isso todos os dias, de manhã ou de noite, vamos assim dizer, imediatamente você vai ter, não vai precisar de dias fazendo isso para observar. Uma coisa muito interessante, agora só vou fazer um link rapidinho, eu atendo bastante médicos, e muitos que estão fazendo revalida, fizeram faculdade fora do país e agora estão voltando e estão fazendo revalida. E esse revalida, bom, é um momento onde você precisa estar calmo e precisa permitir a tua mente buscar rapidamente as respostas certas. Quando as pessoas vêm me procurar é porque elas não estão conseguindo ou não passar no revalida ou não estão conseguindo passar na prova da residência. Residência, perdão. Exatamente, a prova de residência. O que acontece lá na nossa mente? Por que dá o branco? Quando eu estou estudando, em geral eu estou estudando em casa, num lugar seguro, um ambiente seguro, cheiro conhecido, barulhos conhecidos, cores conhecidas, né? Bom, então eu adquiro a informação num determinado estado mental. Quando eu vou fazer a prova, dia tenso, ambiente tenso. Já não dormiu bem? Já não dormiu, em geral já não dormiu bem. Muitas e muitas pessoas relatam o sonho na noite anterior que foram fazer a prova nuas, que esqueceram as coisas em casa, enfim. Quando eu vou fazer a prova, já é um dia tenso. Então o meu estado mental tá em outro. A informação tá nesse estado mental, mas eu tô nesse estado mental naquele dia. Quando a pessoa faz esse exercício, essa meditação de 1 minuto para estudar e no dia da prova ela repete isso antes da prova, olha, gente, 10 entre 10. Até hoje eu não tive ninguém que não passou. Eu até preciso colocar esses depoimentos lá no meu Instagram, porque às vezes eu não tenho... Sim. Não tenho tempo, ou melhor, escolho o meu tempo para outras coisas. Então, essa meditação, você encontra no YouTube como meditação de 1 minuto. É que o teu propósito é ajudar a pessoa, não é? Exatamente. Eu brinco que eu roubei o sentido de vida do Viktor Frankl, né? Que o sentido da vida dele era ajudar os outros a buscar o sentido de vida delas. E eu falo para ele sempre, né? Porque ele já está em outro lugar. Vou pegar emprestado. Quando a gente se permite superar aqueles medos, meu amor, porque você né, acompanhou essa minha transição de carreira, onde eu tinha uma profissão que pagava todas as minhas contas, para uma que eu comecei do zero novamente, né? Desafio total. Então, aprender isso de você encarar esses medos e ir adiante, nossa, isso traz alma, traz luz, traz alma para sua vida. Perfeito. Traz luz para sua vida. Perfeito. Como eu comentei no início, né, são assuntos que despertam... quando a gente fala de mente, de ansiedade, de medo, todos nós passamos isso todos os dias. E aí, são assuntos que nós temos a vontade de falar o tempo todo, e por horas e horas, e aí vai um emendando no outro, e a gente vai meio que quase fazendo uma consulta, né? Porque a gente vai trazendo as nossas ansiedades e buscas. Foi o que eu comentei no início, a gente não tem o tempo suficiente para ser tão profundo, mas só dessas pequenas explicações, eu tenho certeza que quem apreciar esse conteúdo vai, assim, ó, abrir vários insights. Enquanto você ia falando, eu já ia pensando aqui, tá? Então, tal situação é isso. Porque a gente vai justamente nesses papos nos conhecendo. Por isso que a terapia ela é tão fundamental para todo mundo. É o melhor investimento, gente. E assim, ó, não é de uma terapeuta falando para vocês, tá? É de uma pessoa normal que também faz terapia, que é o melhor investimento. Você é o seu melhor investimento. Nunca esqueça disso. Coloque alma na sua profissão. Não copie os outros, modele, mas seja você, seja autêntico. Não se permita virar cópia.
Até porque nunca vai ser a original, né? Nunca vai ser original. E assim, ó, o mundo, ele é abundante para quem se permite ser quem é em essência. Senão ele não é abundante. Isso é uma pergunta que sempre tenho no consultório. Fran, o mundo é abundante? Se você for quem você realmente é, tem espaço para você. Porque você veio para cá para realizar algo que só você Para ser único. pode fazer, para ser único. Não se permita ser Deus cópia. fez cada um único. Exatamente. E cada um com o seu porquê. Por isso que a terapia me encanta tanto. Porque muitas vezes no direito é aquilo. Sim. Na terapia não. Na terapia você tem a oportunidade de conhecer um ser único. Isso é o que me encanta. Que legal. Fran, a gente tem uma cultura do podcast que a última coisa é algo que até veio inspirado de você. Olha, que legal! Você me fala, porque eu gosto muito de tatuagem e quem começou essa bagunça na nossa casa foi ela. Então, pai e mãe, a culpa é dela. Esse era um segredo nosso, revelado. A culpa é dela. E aí o negócio foi andando. Então, eu trouxe essa questão da tatuagem, porque a tatuagem é algo que você marca teu corpo por algum sentido. Talvez esse sentido que depois passe alguns anos você queira cobrir porque já não faz mais sentido. Mas naquele momento fazia de alguma forma. Então, quando você marca teu corpo para sempre, é porque tem algo ali que você quer registrar, quer marcar, que é tão profundo que você quer deixar tatuado em você. Em você. E aí, pra gente encerrar, chave de ouro, você tem algumas tatuagens, eu sei, né? Mas não é sobre tatuagem, mas é sobre o sentido. O que hoje você é tão importante, faz tão sentido na tua vida, pode ser uma frase, um desenho, o que for, que você tatuaria, que você... Eu tatuaria isso por causa disso. Tenha coragem de ser quem você é. Eu tatuaria isso. Por quê? Porque a sociedade nos cobra que a gente seja de determinada forma. Porque você é filho de tal pessoa, ou porque você é esposa de tal pessoa, ou porque você realiza determinada profissão, então você tem que ser daquele jeito. É claro que, para vivermos em sociedade, nós precisamos ter algumas regras. Sim. Não estou dizendo saia e faça o que você quiser, não é isso. Mas tenha coragem de ser quem você realmente é. Por exemplo, eu sou caipira, por natureza. Eu adoro música caipira. Durante muito tempo, eu não falava, não ouvia quando estava com alguns amigos, né? E, enfim, hoje em dia eu penso assim, claro que também eu vou fazer 42 anos, né? Tem outra maturidade. Mas hoje em dia eu penso assim, bom, aí eu então troco os amigos. Porque se eles não podem ouvir Tunico e Tinoco comigo, não faz sentido. Então, ter a coragem de ser quem você realmente é. Se permita. Se permita. Que legal. Pessoal, estamos encerrando, então, o terceiro episódio. Fran, agradecer imensamente por você ter vindo até Chapecó, né? Ela mora em Florianópolis, e então a gente tem que aproveitar as vindas, né? Para se encontrar, para trocar ideia, para passar o dia e também para ter esse episódio maravilhoso. Para quem quiser saber um pouquinho mais sobre o trabalho dela, tem aí na descrição a rede social. Tenho certeza que quem chegou até aqui teve vários momentos de inspiração, assim como eu tive também. Só te agradecer, parabenizar pela tua coragem, pela tua insistência, pelo teu foco, pela tua determinação, porque ser hoje uma mulher de coragem não é tão fácil dentro desse mundo ainda tão machista e tão julgador, né? Então, parabéns por quem você é e por quem você se tornou. Agradeço, pessoal, mais uma vez. Obrigado. Eu que agradeço. Por você, meu amor, até a lua. Valeu, pessoal. Até a próxima.